Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. Hoje nós vamos falar sobre o Kurt Cobain. Cobain era um artista extremamente talentoso, porém muito frágil e desde criança tinha uma depressão patológica. Tinha uma personalidade complexa. Fique com a gente que nós vamos apresentar aqui as características pessoais de Kurt Cobain e mostrar como ele reagia aos fatos que vieram acontecer durante sua vida. Aproveite para curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Ninguém imagina que um menininho da pequena cidade de Aberdeen, Washington, uma cidade de um pouco mais de 15 mil habitantes, se tornaria ícone rock de uma geração, levando a adoração de milhares de fãs. E o que é também inimaginável é como alguém tão jovem, com 27 anos, cheio de vida pela frente, com muito dinheiro e sucesso, pode ter o fim trágico que ele teve. Agora vamos passar por cada fase da vida de Kurt Cobain para entender isso um pouco melhor. Kurt Cobain nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967, e desde os seus 2 anos de idade ele mostrava o seu talento se expressando através de pinturas e músicas. Todos na família consideravam que ele teria um grande futuro. Ele era um menino tímido, mas que fazia desenhos alegres e não se separava de seu violão de brinquedo. Kurt mostrava-se cuidadoso e protetor, principalmente com sua irmã caçula, Kimberly, mas que durante a sua vida ele manifestava a mesma necessidade de se sentir cuidado e protegido. Ele se apresentava como uma criança feliz, e com a vida que ele vivia, realmente tinha tudo para ser um adulto feliz. Mas as coisas nem sempre saem como o esperado. Aos 7 anos de idade, essa família que ele tanto amava, acabou. As brigas, o divórcio da sua mãe e pai e a falta de apoio psicológico e financeiro marcaram a sua personalidade. Além disso, ele foi diagnosticado na infância com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e que, apesar desse diagnóstico, a sua mãe apenas o tratava com medicamentos. Esse conjunto de fatores foi o estopim para o início da sua personalidade autodestrutiva. Quando tinha 14 anos, Kurt ganhou a sua primeira guitarra, e não demorou muito para que começasse a tocar e fazer as suas primeiras canções. Um fato que ocorreu na sua adolescência mostra o estado de depressão que sentiria. Quando ele quis perder a virgindade com uma menina na escola que era obesa, seus amigos ficaram sabendo e tiraram sarro dele. Kurt não suportava ser humilhado e isso o deixou deprimido. Ele conta o seguinte: não podia suportar bancar o ridículo. Droguei-me, embriaguei-me e fui caminhando até a linha do trem, esperando ser destroçado. Nessa época ele tinha poucos amigos e vivia normalmente isolado ouvindo músicas, tocando guitarra, pintando ou fumando. Foi nessa fase que ele começou a fumar maconha. Já na fase adulta, Kurt sofria de fortes dores de estômago que nunca conseguiu um diagnóstico. Esse fato tem um relato à revista Rolling Stones do qual ele fala o seguinte: tenho uma dor crônica incurável no estômago, e durante 5 anos quis tirar minha vida todos os dias. Estive a ponto de fazê-lo várias vezes. Chegou um ponto em que eu estava numa turnê, jogado no chão, vomitando ar porque não conseguia nem ingerir água. Saía para cantar e depois vomitava sangue. Isso não era vida, então decidi me automedicar. Ou seja, para combater um problema que poderia ser psicossomático, ele usou a heroína. O uso das drogas começou mesmo antes de ter sua filha, Frances, em 1992. Chris Novoselic, baixista do Nirvana e amigo de juventude, reconhece que as drogas eram parte da equação. Além disso, um parente próximo revelou que Kurt sofria de transtorno bipolar. Como muitos outros artistas, a sua depressão profunda servia de munição para compor seus sucessos, como é o caso de Something in the Way, que vocês podem ver um trecho a seguir. Underneath the bridge
top is sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feeling. Um acontecimento que ficou marcado foi quando o Nirvana veio ao Brasil para shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses shows, mais especificamente o de São Paulo, ficaram conhecidos como os piores shows da carreira deles. O que ficou marcado nesses shows é que estava nítido na fisionomia de Kurt Cobain que ele não queria estar ali, que aquele processo de fazer um show para milhares de pessoas soava para ele pouco natural, ele se sentia um fantoche da indústria musical e essa motivação quase nula transparecia a cada momento durante a apresentação. Isso fica claro no relato de João Gordo, da banda Ratos de Porão. João diz que o que ficou marcado para ele no contato com o Kurt nas seguintes palavras: ele era muito depressivo e não sorria em nenhum momento. Durante todo o tempo ele usou uma camiseta em que estava escrito à mão com caneta: "Eu me odeio e quero morrer". Ele não tinha vontade de viver, era muito triste, só queria saber de heroína. O sucesso repentino do Nirvana o levou a se reservar. As acusações de que o Nirvana havia matado o punk e que eles eram uns vendidos o deixaram deprimido. A pressão pelo nível que o Nirvana atingiu levou aos integrantes da banda ao consumo cada vez maior de droga. A sensação de ter se tornado uma mercadoria foi uma grande decepção para Kurt. Como se o maior ícone rock de uma geração não quisesse ser esse ícone. Isso o deixava devastado e cada vez mais ele se isolava. Nesta época, ele se drogava todo dia. Os últimos meses de vida de Kurt Cobain foram conturbados. Ele vinha deixando sinais de que seu final de vida estava próximo. O seu relacionamento com outros integrantes da banda e com sua esposa, Courtney Love, estava muito ruim. Kurt estava numa pausa dos shows pois estava doente, e poucos dias após o início da pausa ele foi encontrado desacordado e com ele uma carta. Ele havia tomado bebida alcoólica e vários comprimidos para insônia. Essa pode ter sido a sua primeira tentativa de se matar. Durante um período no qual estava se recuperando, a sua esposa e familiares pediram para que ele se tratasse, mas não deu resultado. Kurt logo depois teve uma overdose. Depois de aceitar se tratar, ele fugiu de uma clínica de reabilitação após 3 dias de internado. Kurt foi para sua cidade, Seattle. A família e os amigos estavam tentando achá-lo, mas sem sucesso. Inconscientemente, Cobain pediu ajuda ao ligar para o amigo, Mark Lanegan, na época vocalista da banda Screaming Trees no dia 5 de abril de 1994, dia de sua morte. Kurt ligou para o amigo pelo menos 3 vezes, e a primeira mensagem salva na secretária eletrônica dizia o seguinte: Ei cara! É o Cobain. Estou de volta à cidade. O que você está fazendo? Chega mais, vem escutar discos comigo. Infelizmente Mark não atendeu a ligação e nem foi ao encontro de Cobain, pois não tinha dinheiro para comprar as drogas que eles provavelmente iriam usar. Essa foi a última vez que se tem registro de que alguém falou com ele. 3 dias após os telefonemas o corpo de Kurt Cobain foi encontrado. Mas, o que se pode tirar dessa ligação era que, Kurt estava provavelmente sofrendo, ele precisava da ajuda de alguém, mas não sabia como pedir essa ajuda. Não aprendeu a pedir essa ajuda. Normalmente o suicídio ocorre em momentos de impulsividade e que se a pessoa recebe um apoio nesse instante para que não tome ação, ele pode ser evitado. Mas não foi esse o caso. Pouco depois de sua morte foi achada uma carta na qual o fim dela dizia o seguinte: Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão, e por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar aos poucos. Paz, amor, empatia. Kurt Cobain.